A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza Camasmi. Estamos começando mais um programa Palavras para a Alma e hoje a nossa conversa vai ser sobre o amor. Há uma passagem que está em João, capítulo 13, versículo 35, que Jesus diz assim: Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Essa frase de Jesus é bonita demais. Está conversando com a gente sobre a relação direta entre ser discípulo e amar aos nossos companheiros de jornada. Significa dizer que se a gente se coloca e adota uma postura de ser discípulo do Cristo, isso implica necessariamente no esforço de sermos amorosos uns com os outros. Tarefa muito difícil essa que Jesus nos legou, porque o amor que a gente desenvolve por pessoas que são fáceis de serem amadas, essa já está no coração da gente, está tranquilo da gente cultivar e manter. Mas se somos discípulos do Cristo, é um passo a mais que a gente precisa dar. Porque a gente já conhece algo mais do que o conhecimento comum, do senso comum, do cotidiano. Quando a gente conhece estar junto das verdades que Jesus deixou para a gente, o nosso olhar sobre a vida se modifica. E então nós não conseguimos mais nos contentar ou nos conformar com as tarefas da vida material tão somente. Quando a gente começa a entender que a vida é para além das questões como trabalhar, dormir, acordar, alimentar o corpo, enfim, essas tarefas da vida cotidiana que nos exigem muito, é verdade, mas entender que a vida é muito mais do que isso, transcende isso, implica em ter uma postura também diferente nos nossos relacionamentos. Na nossa vida familiar, por exemplo, na nossa vida profissional, esses âmbitos que parecem a princípio separados entre si, quando a gente se depara, quando a gente se inspira com o conhecimento da vida eterna, o nosso modo de estar junto com os outros e na nossa relação conosco mesmos também se modifica. Então a gente vai ser reconhecido onde quer que a gente esteja, como discípulo de Jesus, se o nosso comportamento, se a nossa maneira de agir uns com os outros também se mostra na mesma sintonia. Porque a sintonia de Jesus é a sintonia amorosa. Então, como é que a gente pode se colocar como sendo discípulo do Mestre quando a gente, nos nossos relacionamentos, transita em outra atmosfera? Se relaciona de outra maneira? Se a gente se mantém fora de uma relação que não tem a qualidade do amor, né? Então esse convite de Jesus é para a gente pensar: como é que andam as minhas relações? De que maneira eu me coloco com os meus entes queridos do lar? E como é também que eu me dirijo àqueles relacionamentos mais difíceis, aqueles relacionamentos em que temos muitas diferenças afetivas? Se a gente puder estender um pouquinho o olhar
e pensar como é que as crianças se relacionam umas com as outras. As crianças têm uma entrega maior do que os adultos. Claro que ali a gente pode pensar, bom, mas as crianças são ingênuas, têm pouca visão de alcance. Sim, é verdade. Ali tem uma ingenuidade que a gente não tem mais. Mas é importante poder lembrar que quando Jesus diz assim, deixar vir as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus, Jesus está falando que há algo na nossa infância, no nosso modo de ser da infância, que a gente pode se conectar. A gente pode se conectar com aquele nível de entrega no sentido de confiar. Porque as crianças confiam no mundo. Por mais que elas tenham algum tipo de retração, mas as crianças têm uma abertura afetiva que a gente pode resgatar. Quando a gente tem um desejo sincero, quando a gente tem uma confiança sincera de nos entregarmos nos relacionamentos, significa com menos defesa. Porque a gente vai encontrando essas defesas no sentido da gente não querer sofrer mais. Quando na verdade, a gente quando está no mundo, a gente já está nessa possibilidade do sofrimento. No sofrimento eu quero dizer que as nossas expectativas não sejam atendidas, que as pessoas não se comportem como a gente gostaria, que as pessoas não atendam os nossos desejos. E a gente então vai se fechando quando a gente percebe que não é bem assim, que as pessoas são diferentes das nossas intenções, dos nossos desejos. Podemos então começar a pensar, será que a gente pode estar no mundo um pouco mais aberto? Não quer dizer que a gente esteja ingenuamente no mundo lançado, mas a gente pode estar nos relacionamentos menos defendidos e mais interessados em trocar, em compartilhar, em poder ultrapassar o modo de ser que as pessoas têm, que também são cheios de defesas, e podemos nos conectar com a essência que há no outro. Será que a gente pode estar junto dos outros, observando estes outros que estão para além dessas nossas chatices, dessas nossas chaturas cotidianas? Isso é um convite que eu gostaria de fazer. Então vou convidar você agora para fechar seus olhos um instante e lembrar de um relacionamento que você tem que lhe traz algum tipo de sofrimento, alguma aflição, preocupação, tensão. Eu quero que você imagine essa pessoa bem na sua frente, de modo que você possa ver o olhar dela. Permita-se estar diante dela sem nenhuma crítica, sem nenhum julgamento. Apenas esteja junto. Veja se é possível olhar para ela sem pressa e ver no fundo dos olhos dela que ela também sofre, que ela também se esforça dentro das próprias condições que ela tem. Porque cada um de nós faz o melhor que pode, e às vezes isso é bem distante do que gostaríamos que fosse. Às vezes a gente fazendo o melhor que a gente pode, ainda assim machucamos os outros. Então olha, mantenha seu olhar. Veja se pode abrir espaço para a compaixão chegar no seu coração. Se você pode ver o ser humano que há nesse outro. Se você pode perceber que ele também gostaria de viver uma relação melhor com você. Veja se você pode ver que todos nós queremos amar e sermos amados, mas que nem sempre conseguimos trilhar o caminho mais saudável para isso. Respira. Continua mantendo seus olhos dados
e quero que você imagine-se dizendo para ela: eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Eu e você somos filhos de Deus. Veja se você, sendo um aprendiz das palavras de Jesus, pode iniciar agora seu exercício de amar. Que o primeiro passo é diminuir as defesas e se abrir para ver essa pessoa de um outro ponto de vista, um pouco mais amplo, uma perspectiva melhor que a anterior. Veja como é que você se sente. Agora que você pode olhar esse outro com as mesmas possibilidades, com os mesmos sonhos que você. E imagine agora nosso Mestre querido Jesus chegando nesse ambiente onde estão vocês dois. Imagine-se olhando para os olhos de Jesus e imagina que Jesus abraça vocês dois. Esse abraço que nutre, esse abraço de aceitação, esse abraço de amor. Respira. E só abra os olhos quando você se sentir confortável. A Web Rádio Fraternidade apresentou o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.